Bom, peixes, temos uma energia aqui bem intensa na leitura de vocês, tá? Porque assim, no começo tá dando alguns conselhos barra alertas profissionais, né? Tem gente aí perigosa na tua vida profissional que você deve abrir o olho. E tem libertação aqui, tá? Independente de qualquer problema que você esteja passando, você vai ficar muito bem na tua vida profissional. Só que assim, tem uma mensagem sobre alguém aqui que o negócio é absurdo a nível assim de parecer coisa de novela, do quanto sem noção a pessoa sobre uma pessoa que vai se colocar. Essa pessoa vai se colocar num buraco aqui, por conta da falta de noção que tem. Se você quiser saber mais detalhes sobre tudo isso, né, é só assistir a leitura, mas recomendo que vocês vejam com calma, com tranquilidade, porque para vocês, como eu sempre falo, nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, no final, e às vezes o que você precisa é de uma percepção, é de um insight necessário, né? Sejam todos bem-vindos. Olá, peixes! Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que peixes precisa saber nesse momento. A abelha. O castor. O urso. Peixes, é óbvio, se você tiver um talento, né, você deve usar, você deve colocar isso para fora, mas se isso está sendo reforçado aqui é porque talvez vocês tenham algum problema com timidez, ou estejam se preocupando com o que os outros vão achar. Porque a carta da abelha, ela tá me trazendo uma ideia de coletivo aqui, tá? O coletivo profissional, ou seja, você entre os seus conhecidos e pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Só que tem esse castor. O castor que traz a ideia de realmente o seu esforço ser válido, de você estar construindo alguma coisa, de você continuar se esforçando pelo que você quer, né? Lidando com a questão emocional, sabendo lidar com o autocontrole emocional para se firmar dentro daquilo que você precisa saber. E o urso que traz a ideia de algo vindo para fora, se colocando para fora, com tudo aquilo que você tem de potencial. O urso traz a ideia de uma nova vida. Mas nesse caso aqui, o que abre aqui seria como se algo oculto dentro de você, isso está mais para um talento, uma capacidade, vindo à tona, e isso sendo percebido no teu ambiente profissional. Só que aqui a força da mensagem, ela tá no sentido, deixe vir à tona, coloque para fora mesmo, viva esse seu novo eu dentro do teu profissional, porque isso vai atrair para vocês admiração perante superiores que vão ver isso. Pode de repente despertar aí um olhar para você ser promovido, promovida, pode atrair parcerias, pode atrair apoio. Então eu não sei, peixes, mas é como se você estivesse fazendo algo com muita excelência aqui, mas é porque você consegue fazer isso sem deixar o emocional influenciar. Algo que a maioria das pessoas deixa o emocional influenciar, algo em que a maioria das pessoas
se perde ali por conta da emotividade que isso desperta no ambiente de trabalho. É como se você conseguisse fazer com maestria. E isso vai ser perceptível agora. E essa carta das abelhas está me trazendo essa coisa de apoio, de parceria. Tem algo bom para acontecer, tá, Peixes, no teu profissional. E isso está muito ligado a reconhecimento. Isso está muito ligado a reconhecimento. O reconhecimento por como você consegue fazer algo que tanta gente às vezes faz tremendo porque não tem um domínio emocional, como você consegue fazer isso com tanta tranquilidade. Eu não sei, é como se tivessem piscianos aqui que são capazes, tipo, na hora de lidar com algo que é sério, tipo trabalho, vocês são capazes, você pega o emocional de vocês, ó, porta fechada. Agora é hora de trabalho. E de alguma forma é como se só agora esse teu aspecto ele vai vir de uma forma a fazer você ser reconhecido, a fazer você ser reconhecida. Tem parcerias chegando também, tá? De alguma forma isso atrai uma admiração aqui. Não. Tarô. O que mais Peixes precisa saber? Cinco de espadas. Dois de espadas. As de ouros. Tá, só que onde tem coletivo, você não pode esperar que todo mundo preste. Por que eu tô falando isso? Tem o 5 de espadas. E o 5 de espadas é a carta do... Gente, é a carta do golpe, é a carta da pilantragem. É a carta do ganho a qualquer custo. Não importa se eu tenho que ferir alguém, prejudicar alguém, né? Tanto que aqui, o que eu entendo dessa carta, tem uma pessoa no fundo aqui que está no topo de uma espécie de montanha, conseguiu subir, mas ela conseguiu subir aqui, ó, embaixo, no rastro do caminho dela, tem sangue. E essa pessoa está voltando para trás com uma dor na cabeça, né? Então, como o 5 de espadas é uma carta que é carregada de pilantragem, o que está dizendo essa imagem aqui, basicamente essa pessoa subiu no topo, mas derrubando essa daqui, fazendo alguma artimanha para essa daqui se machucar. Né? É a vitória sem honra, é a vitória onde a pessoa que é vitoriosa, ela usa de pilantragem para ser vitoriosa. E isso daqui é como se alguém estivesse tentando fazer isso com você, tentando te passar a perna, tentando realizar alguma trapaça, confundindo a sua cabeça dentro de uma situação profissional, pelo As de Ouros. Dentro de uma situação profissional que pode ser muito promissora, a pessoa tenta te dar algum problema aqui para você errar. Para você fazer errado, para você se embaraçar, para você se atrasar. Entende? É meio com uma ideia assim, Isso parece muito disputa por cargo, sabe? Profissional. A pessoa ela tenta fazer você sair meio como burro ou burra, sabe? A pessoa tenta montar essa situação. A pessoa tenta fazer você se atrapalhar para que às vezes você saia no prejuízo mesmo. Então fiquem atentos aí, tá, peixes? Porque assim, como eu falei, você está atraindo parceria porque o seu talento aqui, a sua capacidade de permanecer firme perante o emocional, de não deixar o emocional atrapalhar o trabalho, isso é algo meio admirável.
que está começando a vir para fora e está atraindo admiração, está atraindo parceiros, mas tem muita gente que não presta na tua vida profissional também. Tem muita gente que não vale nada. Então fique esperto, esperta com gente que está querendo confundir a tua cabeça, tá? É basicamente aqui, em essência, independente de como estejam querendo fazer isso, tem gente querendo te atrapalhar de você aproveitar uma chance de crescimento. Observa direito isso. O quanto mais você puder estar com a tua mente livre de influências dos outros, tipo assim, vá no teu trabalho, faça o que tem que ser feito. Que nada do que alguém fale venha influenciar as tuas decisões, os teus pensamentos, as tuas percepções. Porque aqui o que alguém vai tentar fazer é meio usar da fala, usar da ideia, tentar manipular mentalmente para te confundir, te atrapalhar. Tentando gerar algum fator psicológico negativo dentro de você que te atrapalhe nos seus passos profissionais. Abra o olho pra gente dessa laia que tá aí na tua vida, tá? E se afaste. Não dê chance, não. Não dê chance, não dê brecha. A gente aqui, ó, que se caráter fosse suficiente para estar na cadeia, estaria na cadeia. É gente assim, que se brilhasse se existisse uma lei, gente com caráter podre vai brilhar uma luz vermelha na testa. Se existisse essa, e vai ser presa. Nossa, gente assim, se prisão e cadeia dependesse de caráter, essas pessoas aqui estariam presas. São essas pessoas. Tem gente no profissional de vocês que não vale o que caga, vamos colocar assim. 3 de paus. 8 de ouros. 10 de espadas. Só que assim, peixes, não adianta não, tá? Não interessa aqui o que alguém faça, é bom você tomar cuidado. Por mais que eu esteja falando que tudo vai dar certo, não esqueça da sua responsabilidade de manter a sua vida e os seus caminhos seguros, tá? Porque tarô é tendência, não é fatalidade. Isso inclui previsão positiva também. Não é porque tá bom o negócio que se você relaxar, tudo vai continuar bom. Não. Também tem muita coisa que pode acontecer através das portas que você abre. Então continue se blindando. Mas aqui a tendência é que você supere, tá? Essa fase onde essas pessoas existem de um modo em que essas pessoas vão sumir da tua vida porque você vai se direcionar para outro caminho onde elas não vão existir mais. O 3 de paus está trazendo uma travessia aqui de momento de vida para melhor, um progresso para melhor, mas é nesse momento de vida em que você vai entrar. Isso está muito ligado a ver o fim de alguma atividade profissional atual. Mas isso não é uma perda, tá? Isso não é ruim. É como se esse ambiente de trabalho, onde você tem que lidar com essas pessoas, fosse um ambiente que, por mais que você tenha sucesso, por mais que as coisas cheguem a dar certo aqui, é um ambiente que é muito pesado e exige muito cuidado. Um cuidado que às vezes cansa. Tipo assim, Bruno, o meu profissional tá bom, eu posso ter sucesso, mas lidar com as pessoas desse meu profissional é cansativo. Eu tenho que toda hora ter que estar atento, atenta, tenho que toda hora estar tendo que tomar cuidado, porque o povo é muito podre. Mas 10 de espadas, esse sofrimento acaba. Só que é dentro dessa situação, com você indo para uma direção melhor. Então assim, Peixes, eu acho que aqui pode ser que exista, para alguns, uma baita de uma mudança de emprego.
Para outros, uma mudança de profissão, para outros, uma mudança de área seria a mesma coisa, né? Mas assim, Peixes, de algum jeito, esse povo aqui não faz mais parte da tua vida não, tá? Seja uma ou mais pessoas, quem tiver na tua vida aqui gerando problema no profissional não vai fazer mais parte do teu caminho, porque eu tô vendo você evoluindo numa direção em que essas pessoas não existem mais. Sabe? Fica para trás todo esse trabalho de lidar, desgastante de lidar com pessoas tóxicas aqui. Enquanto você evolui, porque no 3 de paus, o progresso é para um caminho melhor. É uma quebra de limites para viver mais, para explorar mais. É sucesso, tá? E você vai para um sucesso aqui onde essas pessoas aqui ficam inexistentes, sabe? Tipo assim, elas deixam de ter efeito na tua vida. Independente de como seja esse teu sucesso, elas deixam de ter efeito na tua vida. Pagem de paus. Rainha de paus. A torre. Nossa. Me clareie esse arcano da torre, por favor. Me clareie esse arcano da torre. Clareie esse arcano da torre. Nossa! Vixe, Maria! A roda da fortuna, 2 de ouros, 9 de espadas. É 9 de espadas. Peixes, eu torço que não seja vocês que estejam fazendo isso, tá? Eu torço que não seja vocês que estejam nesse caminho aqui. Olha, no contexto todo aqui, esse pajem de paus está me parecendo algum tipo de atitude desmedida, atitude descontrolada, algum impulso muito mal administrado, tá? Mas como isso também é uma rainha de paus que vai levar para uma torre, é meio que arrogância, tá, gente? Só que não é uma arrogância silenciosa aqui. Os movimentos do pajem de paus, eles são muito explícitos, tá? Então eles podem ser uma situação puxada meio para vandalismo, como uma situação puxada para algum tipo de ataque, sabe? São movimentos de bagunça. O pajem de paus, ele puxa para uma ideia meio de uma pessoa meio com princípios de vandalismo. Né? Sabe, gente, quando a gente vê em rede social gente muito sem noção, abrindo a boca, falando umas coisas assim, como se aquilo fosse... Sabe, gente que quer lacrar? Pronto. Página de pausa negativa, gente que quer lacrar. O problema não é nem tanto lacre, é que a maioria das pessoas que vivem para lacrar, elas só querem lacrar, estando certas ou não. Lacrar a qualquer custo, tipo assim, eu quero aparecer, não importa se eu vou me banhar de merda para aparecer.
E não importa se eu vou agredir sem sentido, ou eu quero aparecer. Gente, tem isso daqui. Eu não sei o que alguém vai fazer aí, mas esse pajem de paus, que é uma rainha de paus com uma que vai dar numa torre, gente. Eu não estou conseguindo acessar tantos detalhes aqui. O que está me abrindo é o seguinte: tem alguém que vai tentar fazer alguma coisa achando que vai abafar? Alguém vai tentar fazer alguma coisa pensando que vai abafar. Isso que essa pessoa vai fazer vai ser algo que vai estar muito envolvido em egocentrismo, em egoísmo, em arrogância. Tá? A pessoa ela vai parecer muito assim, sem limite, só que é como se a pessoa ela tá achando que está se empoderando e na verdade a pessoa mal percebe que ela tá se colocando assim numa postura totalmente louca perante quem ela faz isso. Eu sei que isso, gente, vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim, mas vai dar muito ruim. Muito ruim. E eu tenho a sensação que essa pessoa ela vive em alguma bolha que não permite que ela veja a realidade maior das coisas, porque, gente, o que eu tô sentindo aqui, eu não acredito que uma pessoa escolhe se colocar nessa posição, sinceramente. É difícil entender como uma pessoa consegue escolher se colocar nessa posição. É meio que assim, eu vou aparecer. E eu vou aparecer não importando o absurdo que eu tenha que fazer para aparecer. Aí é que dá a torre. E a torre vai ser a casa caindo para essa pessoa, desmoronando, porque ela fez algo aqui. Vai fazer, né? Que, não sei, uma leitura temporal, vai saber se já fez também. Mas a pessoa ela tá fazendo alguma coisa aqui, achando que tá abafando, e assim, vai dar ruim, tá? E assim, essa roda da fortuna com esse 2 de ouro, esse 9 de espadas, essa pessoa ela vai... Gente, ela vai entrar numa situação aqui, principalmente no profissional dela, assim... Isso daqui, gente, é meio que um fundo de poço, tá? Internamente falando. Internamente falando... Essa roda da fortuna com esse 2 de ouros, o 9 de espadas, vindo de uma torre por conta de todo a falta de noção dessa pessoa, é meio que um fundo de poço emocional, psicológico, que faz com que ela fique totalmente desequilibrada no profissional e no financeiro dela. Essa atitude que essa pessoa vai tomar, essa atitude desequilibrada aqui, vai mexer no psicológico emocional e vai afetar a partir daí o financeiro e o profissional dela, e ela vai para esse fundo de poço interno. Eu não sei o que a pessoa vai fazer aqui, mas a pessoa vai tentar meio... É o que eu falei, quero aparecer, não importa como, vou lacrar. E vai se, ó... Enfim, peixes, essa foi a leitura de vocês, só vocês vão saber porque vocês merecem saber disso daqui, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção, gratidão.